A Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Quando a minha mãe ela faleceu, eu tive um problema emocionalmente muito sério. Então eu fui buscar ali uma terapia para me poder reerguer, né? E no primeiro dia de terapia, quando eu passei, tinha uma faixa na rua escrito justamente esse versículo. Então eu dei aquela olhada para esse versículo e passei assim desanimada. E toda vez que eu ligava o YouTube, sempre vinha essa palavra. Às vezes eu ia no culto na minha igreja, sempre vinha essa palavra. Então eu comecei a prestar mais atenção, porque Deus, quando Ele começa a falar muito, é porque Ele quer te entregar algo. Então eu tomei esse versículo para mim. No final de 2024, eu pedi a Deus que eu queria muito fazer uma viagem internacional. Só que as minhas condições financeiras, se eu fosse olhar, eu nunca ia fazer. Então eu coloquei isso diante de Deus, mas pensando assim, isso vai demorar, porque agora eu tô com uma condição financeira não muito boa, né? E o ano passado Deus me honrou com uma viagem para Buenos Aires, né? Então assim, foi muito rápido. Nós fomos procurar uma viagem para fazer aqui mesmo. Então nós fomos procurar uma viagem ali para ir para Porto de Galinhas, e quando nós chegamos lá estava muito caro. E aí meu esposo falou assim: "Ah, não, então não vai ter como a gente fazer essa viagem agora não". Aí a moça falou: "Peraí, vamos olhar outros destinos aqui". E quando ela olhou para Buenos Aires, estava muito mais barato que Porto de Galinhas. Ela falou assim: "Olha, tô com uma promoção aqui. Se vocês quiserem ir, você já conhece algum país internacional e tal?". Aí a gente falou assim: "Não, a gente não conhece". Então nós fomos para Buenos Aires e na primeira noite que nós chegamos lá, nós fomos procurar um lugar para a gente poder jantar. E aí o rapaz do hotel falou assim: "Olha, eu vou indicar para vocês um restaurante". E quando eu cheguei naquele restaurante, era uma coisa muito chique. Nós não estávamos procurando lugares chiques, nós estávamos procurando um lugar para jantar, né? Então Deus, na primeira noite, Ele já honrou a gente com o melhor. Tinha tanta taça na mesa que eu não sabia nem como começar, se eu bebia ou o que eu fazia, né? E aí o meu esposo pediu uma salada de palmito, né? E naquele momento eu pensei assim, nossa, mas nós vamos sair lá do Brasil para vir para Buenos Aires para comer palmito. Mas Deus, ele tinha um propósito ali naquele prato de palmito. Quando o palmito chegou, Deus tocou no meu coração e disse assim: "Isso aí é para mostrar para você que o tempo de escassez na sua vida terminou e que está chegando um tempo de abundância". E ali eu dei um glória maravilhoso. Eu falei assim: "Deus, glória a Deus por isso, porque Deus me levou lá no passado". Uma vez eu fui almoçar no shopping e aí meu esposo me chamou, só que a gente não tinha muito dinheiro. Então eu tinha que pegar pouca comida. E a primeira coisa que eu peguei quando eu fui para servir o meu prato, eu peguei foi dois pedaços de palmito, bem grande. Só que os dois pedaços de palmito ia ficar caro. E naquele momento que eu fui falar com ele, ele falou assim: "Não, pode devolver esse palmito. Não tem como eu pagar isso não". Então, naquele momento que chegou aquele prato de palmito para mim lá em Buenos Aires, Deus falou isso no meu coração, que o tempo de escassez tinha findado, né? E estava chegando um tempo de abundância na minha vida. Eu recebi essa palavra. E eu me lembro que tinha uma moça muito bonita na nossa frente. E ela não parava de olhar pra gente. E eu falei, gente, mas a gente tá arrumado, mas por que que ela tá olhando tanto? E ali meu esposo falou assim, dá uma olhada no ambiente. E quando eu olhei assim no ambiente, o pessoal tava tudo bonito, tudo chique. E ele falou assim, a nossa roupa não tá condizendo com o lugar que a gente tá. E naquela hora eu falei com ele assim, ó, se eu tô aqui foi porque Deus me colocou nessa cadeira. E hoje ninguém vai tirar a alegria do meu coração. Hoje eu tô sentindo que eu tenho 500 milhões de reais na minha conta. E aí a gente até riu e tudo, e a gente foi muito bem servido. Comemos do bom, comemos do melhor. Então Deus, Ele nos honra. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, coloca diante de Deus. Porque eu não tinha esperança nenhuma. Eu falei, como que eu vou ir para um país estrangeiro? Eu não tenho nem dinheiro. Mas Deus providenciou tudo. E foi tudo bom. A gente divertiu, fomos nos melhores lugares, Deus providenciou tudo. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você tem um sonho, não desanima, não. Né? Porque eu não tinha esperança. Da minha infância, de onde eu vim, eu não tinha esperança de nada, eu não tinha esperança de fazer nada na minha vida, porque eu passei muita fome na minha infância, eu não tive oportunidade nenhuma, eu tive que criar as minhas oportunidades.
mas Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Então esse versículo eu trago ele muito comigo, porque realmente nada para Deus é impossível. E se você tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E não se desespere, no tempo certo, tudo vai chegar na sua mão, porque Deus ele não mente, Deus ele não se arrepende, e quando ele fala, ele cumpre, né? Então, sim, eu carrego isso comigo. E eu quis contar esse testemunho porque muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas Deus ele transforma a nossa vida. Eu fui simplesmente buscar uma viagem simples, aqui mesmo, né? Uma viagem mais simples, nas minhas condições, mas Deus me honrou com uma viagem bem melhor, né? Então, sim, eu queria deixar aqui esse testemunho e não se esqueça, nada para Deus é impossível. Coloque os seus sonhos, coloque os seus projetos na vida, na mão de Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Um grande abraço e até mais.